Bom, aula 28, eu vou começar falando sobre geração termonuclear. Tá? Atualmente, né, a geração termonuclear é uma das principais gerações de energia elétrica do mundo. No Brasil, ela está restrita a duas usinas localizadas em Angra dos Reis, tá, no litoral fluminense. Tá? São as usinas de Angra 1 e Angra 2. Essas usinas foram construídas uma do lado da outra, né? E tem aí uma outra usina chamada Angra 3, que está em construção, né? Iniciou a construção na década de 80, várias vezes as obras foram paralisadas, e voltou recentemente, alguns anos atrás, a sua construção, mas com previsão, né, de ser inaugurada, né, isto é, começar a fornecer energia elétrica só daqui a uns 6, 7 anos. Centrais termonucleares, não só no Brasil, mas em outros países, são construções assim bem previsíveis no quesito economia, no quesito balanço, né, financeiro da construção, porque estão não só no Brasil, até vou dar exemplo da Finlândia. Na Finlândia estão construindo uma usina em que a obra, não vou dizer que está, não sei se posso dizer que se a obra está superfaturada, mas acho que posso dizer isso sim. Previu-se gastar um e até agora gastou 3 ou 4 e não foi inaugurado ainda. A usina de Angra 3 é uma situação diferente. Muitos dos equipamentos foram comprados, adquiridos na década de 80 e gastou-se pelo menos, não sei se é 20, acho que 20 milhões de dólares por ano apenas para mantê-los, né, em situações adequadas, né? Então, é um tipo de obra que tem causado muitos problemas. Sabe-se que é uma obra que não dá para ser tocada totalmente pela iniciativa privada. Mais para frente eu mostro para vocês um gráfico que mostra, né, os valores bem atualizado, e energia nuclear está disparada a mais cara de todas. Tá? E, e assim, eu acho que nos dias de hoje não é viável economicamente aí, talvez, em nenhum lugar do mundo, talvez. Mas o que acontece? Por que ela fez tanto sucesso? Até hoje faz, né? Embora tenha bem menos usinas em construção hoje, já se fala até em desativação, né, das já existentes. A partir da década de 40, mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvida como é que se fala? Os primeiros experimentos com fusão nuclear. Né? Aqui, por exemplo, vocês estão vendo aqui esse primeiro prédio aqui, onde fica o reator, é a usina de Angra 1 e aqui do lado Angra 2. Desculpa, eu não lembro exatamente, mas isso não importa, mas uma das usinas usou tecnologia alemã e outra dos Estados Unidos, uma empresa chamada Westinghouse e a alemã chamada Cada Blue. Tá? Bom, e aqui, né, a torre de arrefecimento, né? O que é arrefecimento? É baixar a temperatura, mas desde que não resfrie, desde que não se alcance temperaturas abaixo da atmosférica, né? Porque aqui são liberados calor, liberado calor a uma altíssima temperatura. Eu falo talvez 600 graus por aí, né? Então tem jato de água para abaixar a temperatura do vapor liberado, né? Mas não é o vapor do processo, não é aquele vapor que vai para a turbina, o vapor, na verdade, pega-se água do mar para resfriar, para diminuir a temperatura. Tá? Vou explicar com mais detalhes depois. Então, esses aqui são os dois prédios, né? Gera-se energia elétrica, né? A grande vantagem, né, que é uma geração mais estável de todas, né? Então, pode gerar a mesma quantidade de energia por um longo período de tempo. E assim, da mesma forma que demora para parar, né? Também as paradas para manutenção são longas também, principalmente quando necessita trocar o combustível, tá? Aí, que mais? Antes de falar sobre o combustível em si, né? Aí as usinas foram construídas, né, num lugar bonito, lindo, maravilhoso, né, entre o mar e a Serra do Mar. Aqui está a Rio Santos, na estrada. E quando pensaram em construir, né, as usinas, pensaram o quê? Abastecer, né, fornecer energia elétrica para o estado do Rio e para o estado de São Paulo. Até aí nada demais. Só que essas usinas, né, Angra 1, Angra 2 e Construção Angra 3, né, estão em cima de uma praia. São construídas na praia, uma praia chamada Itaorna, que na língua tupi significa pedra mole. Tá? Então, por que foi construída no mar? Primeiro, eu fui pensando, está entre Rio e São Paulo.
mas construído no mar porque as termoelétricas em geral precisam de muita água para abaixar a temperatura dos vapores, né? Porque lá dentro mesmo são vários ciclos fechados, né? Cujo vapor a temperaturas altíssimas e até para diminuir a temperatura do vapor assim que sai da turbina. Tá? Abaixa a temperatura para resfriar, arrefece, né? Ele condensa e depois com a água condensada ela é bombeada a uma alta pressão para gerar vapor de novo. Então por que tem que condensar? Para facilitar o escoamento da água, né? Porque é muito mais fácil bombear líquido do que, digamos, bombear vapor. Tá? Então, gastou-se muito, houve investimento altíssimo, teve muitos problemas, né? Superfaturamento, é natural que tenha casos de corrupção, desvio de verba, ainda mais se tratando de obra grande. E como falei, né, é uma obra que dificilmente a iniciativa privada atualmente quer tocar. Por quê? É imprevisível, né? Nada impede de sai um governo e entra um oposto e solicite a interrupção das obras. Aí, claro, aí que fica no prejuízo, né? Então, assim, às vezes, né, chega alguém, alguma autoridade, alguém, sei lá de onde fala, né, que tem o desejo de construir mais usinas nucleares. Mas, a meu ver, no Brasil, na minha opinião, tem outras tecnologias mais simples e mais baratas, como a eólica e a solar fotovoltaica, por exemplo. Tá? Então, já teve projetos aí, construção na Baixada Santista, lá entre Peruíbe e Iguape, lá tem uma estação ecológica chamada Jureia, construção até em Pernambuco. Assim, eu acho que financeiramente é inviável, né? Da mesma forma que termoelétricas, por exemplo, a carvão, a combustíveis sólidos, também aqui na nuclear tem um ciclo fechado a vapor, isto é, a água. Só que, esqueci até de falar, né? Tem que ser uma água extremamente pura, tá? Por quê? Para não ter problemas, aí vocês imaginam o seguinte, uma água com impurezas, uma água com alguma partícula sólida arremessada, né, em direção às pás da turbina, imagina o estrago que ela vai ocasionar. Então, só de curiosidade, essa água, geralmente de centrais elétricas, ela está a altíssima temperatura, altíssima pressão. Tá? Por exemplo, usinas a carvão, usinas nucleares, o vapor está uma pressão bem mais alta e temperatura bem mais alta até que uma usina que queima bagaço de cana, que queima madeira, que queima biomassa em geral. Só para ter uma ideia, só de curiosidade, as usinas que queimam bagaço, as mais modernas, eu não lembro de cabeça, mas as mais modernas, uma ou outra, pressão de vapor de máximo de 100 bar, que é em torno de 100 atmosfera. Mas por exemplo, vai ter a maioria das mais modernas em torno de 60, entre 60 e 70 bar. E temperatura de vapor em torno de 400, mais ou menos 410 graus Celsius. Agora, em usinas a carvão, nucleares, são pressões e temperaturas bem mais altas. Então, é normal que gere até mais energia. Aí, a responsabilidade com a qualidade da água é até maior. Tem que ser uma água mais pura, sem oxigênio, sem sais, pensa numa água destilada ao extremo. Tá? Não pode ter sólidos, obviamente, não pode ter nenhuma substância que pode ocasionar corrosão, tá? E assim por diante. Então, aqui vocês podem ver que tem um ciclo fechado, né? A água é bombeada, gera-se vapor. Daqui a pouco eu falo mais rapidamente, né, sobre como e por que forma vapor. Aí o vapor alimenta uma turbina, que depois ela é condensada e bombeia novamente. Só que a quantidade de água liberada para a natureza é muito grande. E aí tem o primeiro problema das nucleares, que são o problema da poluição térmica. Porque mesmo que seja do mar, né, você pensa, nossa, vai pegar bastante água do mar, mas tem seres vivos muito sensíveis. Vamos supor que pega a água do mar a 25, um grande volume a 25 graus e despeja a 32, por exemplo. Mesmo assim, de 25 a 32 tem ser vivo que é sensível, por exemplo, corais, micro-organismos dos mais diversos. Aí já é o primeiro grande problema ambiental das centrais nucleares. Ah, mas as outras termoelétricas seriam assim também. De certa forma, sim. Tá? Só que a potência das nucleares é grande, então vocês podem imaginar o quanto de calor ele é lançado para a natureza. Aqui, por exemplo, é como se estivesse lançando
Tudo bem, né? Aqui tem a torre de resfriamento, está sendo lançado assim no ar, né? Às vezes é fácil procurar e encontrar fotos de torres de resfriamento, tanto termoelétrica a carvão como nuclear, né? Lançando vapores para a atmosfera. Mas, por exemplo, da usina de Angra, boa parte do calor vai para a água do mar de novo. Tá? Às vezes lá tem um ponto de captação bem distante do ponto de lançamento, para um não contaminar o outro, né, com a temperatura alta. Mas aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, né, mas basicamente o que seria aqui? Aqui tem um reator, onde é promovida aí, onde ocorre a fissão nuclear, é aquela história, né? Tem um átomo, né, de urânio, acho que é urânio 235, não me lembro, que é físsil, as outras não são. Se for para a geração termonuclear, ela tem que estar com 2, acho que nem chega a 3% de pureza. Vamos supor que seja isso mesmo, não vou procurar aqui agora não. Se for realmente urânio 235, deve ser uns 2% no máximo, e os outros 98% são outros urânios, 234, 236, 237, o que seja, né? 2%. Por exemplo, a propulsão de submarinos, grau de pureza de 20%, e para a bomba atômica, 98%, entre 97% e 99%. No caso aqui, 2% das pastilhas, né? O que são pastilhas? Como se fossem cilindros. Elas contêm esse urânio físsil. E aí há uma provocação, né? Porque assim, a fissão nuclear começa com bombeamento de nêutrons. E aí o nêutron bombeia um átomo, esse átomo gera dois átomos, que são aí os elementos também radioativos, né, que muitas vezes é descartado em forma de lixo atômico, né? Aí cria-se outros isótopos aí de iodo, urânio, polônio, inclusive alguns artificiais, acho que, se não me engano, o plutônio é artificial, né? O grande problema é o resultado da fissão nuclear. E é uma reação em cadeia. Um nêutron bombardeia um átomo que gera, sei lá, dois ou mais nêutrons, que bombeia dois ou mais átomos e gera reação em cadeia e tem que ter o controle dessa reação. E aí tem controle usando soluções de boro na água, né? Para controlar a fissão nuclear. Bom, aqui dentro, né, vocês estão vendo que é um circuito fechado, esse laranja, vermelho que seja, né, amarelo, ele tem uma água altamente pressurizada, tão pressurizada que, assim, a água, vamos supor, está a 300 graus no estado líquido. Mas aí também tem alguns sais, tem alguns elementos aí que permitem o retardamento da evaporação, tá? Aí, a partir disso, né, forma-se, devido a esse calor aí da água extremamente quente, né, mesmo que estado líquido, passa ao redor um circuito de vapor. E aí, né, tem um fluido, né, no caso uma água especial, né, passa nas proximidades desse reator, gera vapor. Às vezes, né, por questão de segurança, em vez de ter apenas um ciclo, tem dois ou mais, um fica aquecendo o outro. Aqui, pelo menos, parece que são dois, né? Amarelo, laranja, vermelho e outro azul. Tá? E só de curiosidade, né, tem até eu vou procurar aqui para mostrar para vocês, tem o efeito Cherenkov, que é o efeito que forma uma luz bonita, uma luz vermelha. É o momento que dá para perceber que está iniciando a fissão nuclear. Deixa eu escrever aqui para mostrar para vocês. Que até dizem, não sei se é verdade, né, que a emissão da radiação por ela está uma velocidade acima da velocidade da luz, acima de 300 mil km por segundo, 300 mil km por segundo no ambiente ao qual está inserido, que chama de água pesada. Mas vamos lá, é só escrever, feito Cherenkov, vocês encontram aí a foto, né? Esse azul bonito que aparece aqui. Até mesmo em reatores multipropósito, que são reatores que não são para geração de energia termonuclear, que é apenas para a produção de isótopos para aplicações diversas, tem esse efeito Cherenkov. Tá? Mas isso é apenas uma curiosidade. Vamos lá. Então, o que acontece?
voltar aqui à apresentação. É uma central termoelétrica que como se estivesse queimando um combustível. Só que o combustível são as pastilhas de urânio que não passam por combustão, mas sim fissão nuclear. E depois de um tempo, recomenda-se a sua troca, né? Porque a eficiência do processo diminui. Né? Mesmo que a fissão não seja totalmente concluída. Tanto que ao pegar o material, ele é conduzido, né, em algum edifício, alguma instalação que é específica para tal. Como assim? Por exemplo, as usinas de Angra, elas têm uma piscina com água onde ficam armazenadas esse material que sofreu fissão nuclear. Tá? Esse material que sofreu... Deixa eu ver aqui o que eu estou falando aqui, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, eu tenho uma certa dificuldade ainda. Que tem esse material que sofre fissão nuclear. Dependendo do material, do produto, ela pode até ser utilizada para alguma outra aplicação que não é geração nuclear. Até mesmo tem em algumas situações, né, dá para reciclar. Só que lá em Angra, né, foi construída uma piscina onde fica imerso esse material. Por quê? Porque ela ainda está gerando calor. Por muito, muito tempo vai continuar gerando calor porque a fissão nuclear ainda não acabou. Então, o que acontece? Esse material fica na água para sempre. Ou, sei lá, por um tempo extremamente longo. Tem algumas situações, por exemplo, nos Estados Unidos, eles construíram um grande túnel, fica no monte chamado Yucca, um grande túnel, onde tem um grande reservatório de lixo atômico. Que quando foi construído deu até um problema junto com os indígenas, tá? Porque dizem que é local sagrado. Mas, enfim, parece que recebe material residual de, sei lá, 200 usinas do país inteiro, lá nos Estados Unidos. Então, lá, em qualquer lugar do mundo, né, esse material residual é um grande problema. Tá? É um gasto considerável. Tá? Então, assim, o custo da geração elétrica não é apenas a produção do material físsil, mas também a destinação do material. Isso fora o custo da instalação. Na minha opinião, as usinas de Angra 1 e Angra 2 foram construídas assim, sem, de certa forma, planejamento econômico. Talvez na época se pensava, né, usar o lixo atômico como bom para bomba atômica, sei lá. Tá? Então é isso que acontece. Então tem dois grandes problemas, né? Poluição térmica, né? Por exemplo, despejar água a uma alta temperatura. Ah, mas tem radioatividade nessa água? Não. Tem radioatividade no vapor liberado para a atmosfera? Também não. Por quê? Porque são vários ciclos fechados. Aqui tem pelo menos apenas dois, mas talvez o mais simples tenha três. Então, a possível radioatividade só vai estar aqui nesse ciclo vermelho. Tanto que esse ciclo aqui de vapor, teoricamente, não vai ser contaminado. Tá? Só que mesmo assim, em Angra tem laboratórios para fazer análise da água, da qualidade da água, teor de sais, pH, etc. E, se for o caso, ter radioatividade. Pode acontecer, por exemplo, a explosão da usina de Fukushima, no Japão, teve vazamento de material radioativo no mar. Tá? A sorte é que é um local assim bem aberto e no litoral, né? A sorte, né? Então houve lá uma distribuição bem grande da radioatividade de concentrar num ponto só, né? Bom, como se fosse uma boa coisa, mas enfim. E outra coisa interessante também, o prédio onde fica o reator é um prédio extremamente blindado, com uma espessura, acho que pelo menos de Angra 2, acho que são 2 metros de espessura de uma mistura de concreto com chumbo, que é um material que também é muito usado, por exemplo, para isolamento de prédios, de laboratórios, onde tem equipamentos de radiação gama, até mesmo raio-x, tomografia, ressonância magnética também tem blindagem, é o que chama de casa-mata. Só que a casa-mata aqui na usina nuclear é o mais rigoroso que tem, né? Então é o seguinte, aí tem essa blindagem, e são várias paredes, são salas uma dentro das outras. Por quê? Porque se ocorrer vazamento na, na sala principal, as outras estruturas, né, que são paralelas, né, que fica uma concêntrica a outra, elas vão impedir que essa radiação vá para a natureza. Então vamos supor que tenha 10 prédios concêntricos um do outro.
aí tem um problema no primeiro, aí a radioatividade fica retida no segundo e já o terceiro não recebe. Tá? Até dizem que ele resiste até a choques de aviões. Tá? Então, é isso que acontece. Mas, felizmente, pelo menos em Angra, né, não teve esse problema de radioatividade, pelo menos em Angra, né, porque nós já tivemos outros problemas de radioatividade, tá? Vou comentar bem rapidamente daqui a pouco. Então, geração termonuclear é isso, tem uma tecnologia que foi desenvolvida, esse é outro vídeo, uma tecnologia desenvolvida aí a partir da década de 40, as primeiras usinas foram construídas aí há uns 70 anos atrás, devido ao desenvolvimento tecnológico, tanto da produção das pastilhas quanto das usinas, elas possibilitaram uma tecnologia eficiente e até segura, de certa forma. Ah, eu falo de certa forma porque nós sabemos que já teve acidentes sérios, né? Chernobyl e Fukushima, por exemplo. Por exemplo, esses foram os piores. E aí o que acontece? Eu vou mostrar um mapa para vocês onde fica, né? Porque eu quero fazer alguns comentários. Além do grande investimento, né, na construção da usina, tem um grande investimento com capacitação. As usinas de Angra 1 e 2, elas oferecem até cursos, treinamentos para funcionários estrangeiros, tá, que trabalham em usinas nucleares mundo afora. Tá, porque ela detém tecnologias, eu não sei se é o caso, eu não sei se é no caso a usina de Angra 2, mas pensa numa situação em que tem uma usina que tinha uma tecnologia e aí várias usinas foram desativadas antes dela, e aí só tem uma ou outra no mundo, e aí vem gente dessas pessoas aí das usinas, né, que não tiveram essa mesma tecnologia, vem aqui para Angra para estudar, para se capacitar. Eu falo isso por quê? Porque se me engano, essa aqui, Angra 1, é tecnologia dos Estados Unidos, outra da Alemanha, mas será que os dois países mantêm as usinas com essas mesmas tecnologias que tem em Angra? Será que já considero a tecnologia de ambas antiquada, ultrapassada, né? Enfim. Aí, caso, né, vamos supor que não tenha mais nenhuma usina das mesmas tecnologias aqui, até em uma, sei lá, na Rússia, aí chega os russos aqui e faz capacitação, né? Vamos supor. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui um efeito Cherenkov, isso que eu já mostrei, o mapa da... mas antes de mostrar o mapa, eu vou mostrar para vocês, né, da mesma forma que, por exemplo, o principal minério de alumínio, bauxita, os principais minérios de ferro, magnetita, itabirito, hematita principal que tem no Brasil, né? Cassiterita, do estanho, galena, do chumbo, tem uma. Na verdade, o urânio também tem várias. Tem uma aqui que a única que eu lembrei de cabeça, né, eu confesso que eu nem sabia escrever, depois aí o próprio Wikipedia corrigiu, que é esse tal de pechblenda. Espera só para ver se, agora não sei se eu compartilhei a coisa certa aqui. Peraí. Tá. É tal de pechblenda. Geralmente minérios são que misturas de elementos. Então, por exemplo, minério de urânio, vai ver que minério de urânio tem um pouco de oxigênio e silício, ou de magnésio e ferro, enfim. Aí, por exemplo, aqui o pechblenda, que está aqui, né? Que tem esse desenho aqui. É muito diferente do urânio, das pastilhas que nós conhecemos, que as pastilhas, se não me engano, são acinzentadas. Mas, assim, é um processo extremamente complexo, desde o minério até as pastilhas. Tá? Primeiro, porque o minério é uma bagunça de trocentos materiais diferentes. Aí tem que passar por tratamentos físicos, químicos, alguns extremamente tóxicos, para concentrar um material. Aí ele forma o que chama de yellow cake, que é um óxido, né, de urânio. E aqui até fala, né? O Brasil daqui tem uma reserva de urânio do mundo. Beleza, isso ajuda, né? Por exemplo, a França desenvolveu a tecnologia, né, uma das que mais desenvolveu a tecnologia termonuclear, por isso que é um dos países, talvez o país que detém a maior participação na sua matriz elétrica, né, por parte das nucleares no mundo. Tá? Da mesma forma que, por exemplo, a Noruega, o Paraguai são os campeões em hidrelétrica, né, com quase 100% da capacidade instalada, a nuclear na França é entre 70% e 80%, não lembro o número exatamente. Tá? Então,
passa-se por processos bem complexos, né? Porque cada minério tem como se fosse uma planta industrial própria, um conjunto, um sequenciamento de processos próprios, físicos, químicos, mecânicos, etc. Até chegar ao que chama de yellow cake. Bom, o que é yellow cake? É um pó amarelo, tá? É um pó amarelo que aí depois ele é conduzido para plantas que fazem o beneficiamento. E o Brasil possui. O Brasil extrai-se o minério, tá? A principal jazida, ela fica numa cidade baiana chamada Caetité, tá? Que aí é toda uma instalação mantida pelo governo federal, tá? Para extrair o minério e tratar os dejetos. Pensa na complexidade, pensa na responsabilidade que é que tratar rejeitos de um minério no caso, peixe blenda, né? Que tem urânio. Porque existem trocentos minérios diferentes. Vocês estão vendo aqui, ó, tem um monte. Tudo isso é urânio. Só que um é urânio com, sei lá, urânio com oxigênio, urânio com magnésio, urânio com silício e oxigênio, e assim por diante. A natureza proporciona aí trocentas variações. Né? Por exemplo, aqui, carnotita, vanadato de potássio. Então, é potássio, vanádio e urânio. Né? E aí, imagina, desenvolver um processo industrial para produzir algo mais puro possível, mais próximo ao urânio puro. Então, em Caetité, na Bahia, sul da Bahia, tem, acho que era a divisa de Minas Gerais, não tenho certeza, tem extração do minério, e aí, se não me engano, tem que levar para o exterior para fazer a produção do tal do yellow cake. Tá? E aí depois, o yellow cake, ele é levado para uma indústria que fica em Resende, tá? Que é no estado do Rio de Janeiro, que é uma indústrias nucleares do Brasil, né? Aqui, ó, yellow cake. É bonito, né? Parece um curau, sei lá, parece... Né? Às vezes até tem que tomar cuidado achando que é comida, né? Mas, enfim, é um pão amarelo, tá? Parecendo, sei lá, açafrão. Mas é um pó, tá? Então, tem o yellow cake, tá? Que é um óxido de urânio, e aí depois ele é conduzido para uma indústria que faz o processamento para aumentar o teor do urânio físsil. Então, aqui, ó, bolo amarelo, né? Yellow cake, é material composto de urânio, jalento de impurezas para energia nuclear, tá? Então, em Resende, tem uma indústrias nucleares do Brasil, que tem centrífugas com rotação extremamente alta, que é uma centrífuga magnética, isto é, não tem eixo. O que acontece? A rotação são várias centrífugas com uma rotação extremamente alta para conseguir separar os isótopos. Olha só que coisa. Separar os isótopos. Tá, deixa eu ver aqui, já que eu estou falando tanto desse isótopo, qual que é o isótopo físsil do urânio? Isótopo físsil do urânio. Urânio 235. Aí tem, né, por exemplo, urânio 238. Vamos supor que na pastilha só tem os dois, né? Então vai ter o quê? 2% de urânio físsil, 235, e o restante 98% que não vai servir para nada, só para base, só para aglutinar, né? O urânio 235, no caso o urânio 238. Então o físsil é urânio 235. Tá? Para quem não sabe, né, número de massa, né? Prótons mais nêutrons. E aí, depois do processo da centrífuga, né, consegue purificar, né, na medida do possível, né? Falam que assim, separar os isótopos, mas não vai separar 100%. Se for para geração termonuclear, ele separa no máximo 2, acho que nem chega a 3%. Como falei agora há pouco, a propulsão de submarinos nucleares, para o submarino ficar abaixo d'água por meses. 20%, ao passo que bomba atômica, 100%, 98%, 99%, coisa assim. Né? O que mais que eu posso falar para vocês? Tá, da peixe blenda. Aqui, mostrar o mapa da... Até acabei esquecendo de até abrir aqui o mapa aqui da cidade de Caetité, mas não vou ficar procurando não. É nessa cidade aí no interior da Bahia, onde fica as jazidas de urânio. Tá? Mas legal é mostrar o mapa, né, de satélite, né,
das usinas de Angra dos Reis, né? Estão vendo aqui que tem praias do lado e tal, né? Então pode imaginar que aqui já teve praia também. Cadê? É aqui, ó. Angra 1, bem do lado de Angra 2, praia de Torna, tá até aqui um guarda-solzinho, né? Como se fosse possível tomar banho de sol lá, né? Aí, a praia de Itaorna, praia. Né? Aí tá, usina de Angra 2, as instalações estão aqui, mas aqui no final, construção da usina de Angra 3, né? Que parece, todo respeito, né? Pior que catedral, né? Só que também a catedral tem alguma funcionalidade, né? Agora Angra 3 não serve para nada ainda porque está longe de estar pronta, né? E aí tem as barragens aqui, né? Para conter aí, onda, se for o caso, né? Ondas altas, enfim, né? Mas assim, quase, mais ou menos quase 2 gigawatts de potência instalada, né, de Angra 2 fornecendo energia elétrica principalmente para o estado do Rio de Janeiro, onde ela está localizada. E, para terminar, olha só que curioso, né? As duas foram construídas entre o mar e a Serra do Mar. Mas vocês estão vendo aqui, essa estrada é Rio Santos, ó, toda ondulada, toda irregular, né? Por quê? Porque é uma região altamente montanhosa, né? Muita subida e descida. Aí vamos supor que tem aí um vazamento radioativo. O que tem que fazer? A população tem que sair correndo. Como é que vai sair correndo numa estrada toda sinuosa como essa? Ah, fugir pelo mar. É um jeito, né? O mar dá para ir em linha reta. Mas será que tem embarcações, ônibus, estrutura para tanto? Porque olha só, olha o quanto que tem que andar para fugir, né? Caso de vazamento. E para outro lado também. Então, uma coisa até parece cômica, né, para não dizer trágica. Então, tá bom, né, aqui uns bairros aqui próximos, aí, Vila Operária, né, porque é que em Angra dos Reis também tem estaleiros, né, não é apenas a usina nuclear. E é isso, gente. Então, recentemente, em 2020, né, acho que em agosto, foi inaugurada uma usina nos Emirados Árabes, nuclear também, a primeira nuclear desse país. E e o grande problema, né, que assim, dá até para estender a vida útil das usinas nucleares, só que por questões de segurança, nem sempre algum país aprova isso. E aí tem questões políticas também que impeçam, até dificultam a construção ou aumento da vida útil de mais usinas nucleares. E essa questão ambiental e política também está em cima do carvão, tá? Que no próximo vídeo eu vou falar de outras, inclusive do carvão, tá? Não vou falar exatamente assim, tanto da geração elétrica do carvão, porque é mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, o grosso, né? É uma coisa que eu já falei antes que, por exemplo, queimando bagaço, resíduos, biomassa, né? Usando ciclos a vapor. Bom, eu estou falando de uma forma assim, bem sucinta na parte de geração elétrica, tá? Porque não é o foco dessa disciplina aqui. O foco é mais assim, os impactos ambientais. Mas é isso que eu queria falar para vocês da geração. Ah, desculpa, esqueci de falar, né? Porque quando falei geração nuclear, né, conversões, tal, não tem apenas a geração elétrica. Também existem usinas, pequenas plantas, como aqui tem o IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, onde a produção de isótopos radioativos, alguns isótopos para uso na medicina, por exemplo, tratamento de tumores, radioterapia e também diagnósticos como ressonância nuclear magnética. Tá? E, enfim, eles produzem isótopos pelo menos no Brasil inteiro. E aí, não sei se todos sabem, né, do acidente nuclear que teve em Goiânia em 87, se não me falha a memória. Por quê? Porque teve uma clínica radiológica que fechou suas portas e abandonaram as máquinas. E teve o pessoal que invadiu, não invadiu, né? Teve o pessoal que pegou uma máquina, era pessoal que trabalhava em ferro velho. Pegou o material, aí estouraram uma cápsula de Césio-137, que era um pó, dizem que é o pó brilhante, azul, né? E, claro, não sabiam que poderia causar problemas aí nos dias posteriores, né? Tanto que tem um local perto, lá acho que é perto de, acho que é Badia de Dourados, o nome da cidade, perto de Goiânia,
em que formaram vários montes de terra, né, e embaixo deles está o material que foi contaminado pela radioatividade, desde a cápsula de césio, o equipamento que foi quebrado, né, apenas para pegar sucata, né, no caso principalmente ferro e chumbo, até mesmo casas das pessoas contaminadas foram destruídas, até mesmo roupas foram enterradas devido à alta radioatividade. Claro que foi uma tristeza enorme, né? Então, só para mostrar que lixo radioativo, lixo atômico, material radioativo não é pensando apenas em geração elétrica, mas também tem outras aplicações. Tem uma também que é muito legal, né, usando isótopo de cobalto para geração de geração de ondas radioativas, né, para como é que se fala? Não é preservação, né, mas para aumentar a validade de certos alimentos. Isso é muito usado, inclusive, em temperos. Tá? É para aumentar a vida útil, né? Para aumentar a validade de certos alimentos. Tá? Tem uma planta industrial, acho que em Atibaia, que faz isso. Tá? Que o material chega num reator, ele é bombardeado por uma radiação de um isótopo de cobalto, gera até aquele efeito Cherenkov que eu mostrei, que era luz azul, e aí o material tá preservado para durar mais tempo. Tá? Mais algum? Não, basicamente é isso. Tá? Vou parar por aqui, senão o vídeo fica muito longo. Tá? Então, vamos para os próximos vídeos.